postura diferente de vida. Ele creu apesar de todas as opiniões contrárias, porque opinião contrária você acha fora de casa, mas também acha dentro de casa. Você chega feliz em casa e aí é a tua esposa que te põe para baixo, é o teu marido que te põe para baixo, é o teu pai, é o teu irmão. Você pensa, é aqui que eu vou ter fortaleza, é aqui que eu vou encontrar consolo, é aqui que eu vou encontrar alimento para os meus sonhos. E é lá dentro de casa que o pessoal derruba os teus sonhos, mata os teus sonhos. Cuidado com roubadores de sonhos. Cuidado. Aliás, deixa eu dar uma dica para você. Fica aí dado a recomendação. Se alguém chegar para você, olha, preciso ser honesto com você, tem umas coisas para te dizer, fala assim, vai ser bom? Se não for, não quero nem ouvir. Porque contra toda a esperança, Abraão já estava cansado dessa conversa, mas Deus disse, tu vais ser pai de uma grande nação. Ele creu. Olha o que a Bíblia diz. Creu, tornando-se pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Havia uma promessa para ele, havia uma palavra de Deus para ele. Ele resolveu ouvir a Deus e não ouvir a todos. Amém, irmãos? Creu, apesar de todas as opiniões contrárias. Eu estava no encontro de pastores ontem, e um colega, ele é um barato, ele é um pastor batista, mas ele é bem diferente e tal. E ele contou uma história que ele viu na igreja dele, que vale a pena compartilhar com vocês. Ele estava visitando uma família da igreja. Uma mulher tinha um sonho de ter um filho. E ela tinha, acho que um diagnóstico de útero policístico, né? Acho que esse tipo de diagnóstico, ela não podia ter filhos. E ele visitou aquela família, ouviu a mulher falar sobre o sonho dela, mas ela tinha desistido desse sonho. Aí estava saindo da casa dela, aí falou assim, mano, deixa eu dizer algo para você que está aqui no meu coração. Deus está apertando meu peito para eu dizer isso aqui para você. Eu não sei porque eu vou dizer isso para você, mas eu preciso dizer isso para você. A bênção de Deus na tua vida vai passar pela igreja. Vai ser o veículo de Deus para abençoar a tua vida e realizar o teu sonho. Compartilhe o teu sonho com a igreja e pede para a igreja orar por você. Olha, ele falou, não. A gente tinha desistido de dar uma maneira, já tinha ouvido tanta opinião contrária, assim, eu não vou nem compartilhar isso mais. Nunca que eu vou dizer para a igreja orar por mim, para eu ter um filho. Passou um tempo, ele foi pregar um sermão na igreja dele sobre restaurando sonhos. E ele começou a pregar sobre tenha um sonho, resgate o teu sonho, volte a sonhar. E ele falou sobre sonho naquele dia. E foi uma mensagem tão empolgante, uma coisa tão gostosa de se ouvir na igreja, que no final da mensagem disse assim, meu querido, diga para nós, compartilha com a igreja, qual é o teu sonho? E quando ele jogou para a igreja, ficou assim, todo mundo quieto. Ninguém falou nada. Qual o teu sonho? Conta o teu sonho. Todo mundo quieto. Aí ele disse que apontou para mim e falou assim, irmão, qual o teu sonho? Aí o irmão todo tímido, pastor, meu sonho é rebocar a minha casa. Como assim? Faz 10 anos que eu terminei a casa e não consegui rebocar a casa. E eu olho para aquela casa inacabada, o meu sonho é ver a casa rebocada. Esse é o teu sonho? Irmãos, eu vou dar tanto saco de cimento, você dá tanto saco de cimento, irmão? Você dá areia, caminhão de areia? Você vem ajudar pra gente? Tal, isso. Ok, vamos lá rebocar a casa do irmão? Amém. Sonho realizado, meu amado. Está realizado seu sonho. Aí ele virou para a igreja, alguém mais tem um sonho? Todo mundo, eu. Naquela bagunça, eu tenho um sonho, aquela mulher se levantou no meio da igreja. Pastor, eu tenho um sonho. Eu quero ser mãe. Ele disse que ele engoliu seco aquilo, irmãos. E ele sentiu um temor daquele momento. Chamou aquela irmã na frente. Pediu para que a igreja levantasse e impusesse a mão sobre uma mulher. Imagina toda a igreja impondo a mão e orando sobre aquela mulher. E declarando a bênção de Deus sobre a vida daquela mulher. O pastor Batista terminou a oração, ele virou para aquela irmã e disse em público, eu tenho muito temor de dizer o que eu vou dizer para você agora, mas o meu peito está apertado, eu preciso dizer isso para você. Em 30 dias você tem um diagnóstico de gravidez, em 9 meses você vai ver esse menino. Em 30 dias ela fez o exame e estava grávida. E ele dizia, pastor, hoje o Andrezinho corre lá dentro da igreja. Creu apesar de todas as opiniões contrárias. Isso aqui não é fábula. Isso aqui é história de andar com Deus. E o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, irmãos?
creia, apesar de todas as opiniões contrárias. Creia. Segunda coisa que você tem que aprender com Abraão. Abraão creu que venceria algo mais forte do que ele. Está tomando nota, anota aí. Ele creu que venceria algo que era mais forte, algo mais forte do que ele. Ele creu que venceria algo mais forte do que ele. Nós nos encorajamos a ter um embate com uma situação de resistência igual à nossa realidade. Não, isso aí eu resolvo, rapaz. Com a minha conversa eu resolvo isso, com o meu dinheiro eu resolvo isso, com a minha força eu resolvo isso, com a minha influência eu resolvo isso. Mas quando isso passa desse patamar em que você pode resolver pelas suas próprias mãos, e quando a coisa é mais forte que você, Abraão creu que venceria algo mais forte do que ele. Olha o que o texto diz: sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mas ainda assim, ele acreditou que venceria algo mais forte do que ele. Sabe o que Abraão venceu? Ele venceu seus paradigmas, os seus próprios paradigmas e dos outros. Tem coisa que estão na tua cabeça que te impede de avançar, sabia? Os paradigmas que eu mesmo trago, do que eu não posso, o que eu não sei, o que eu não tenho direito, o que eu não mereço, são os meus próprios paradigmas. E os paradigmas dos outros a meu respeito. Ele é velho demais, ele nasceu num bairro pobre, ele nasceu numa família sem instrução, ele não foi para uma faculdade, não foi bem educado. Eu fui pastor numa cidade que o problema das pessoas era a cidade que eles nasceram. O que eu posso ser aqui? Existem paradigmas que os outros inculcam na nossa mente e a gente toma aquilo como verdade, irmãos. Isso torna um impedimento muito mais forte que você mesmo. Porque a tua cabeça está dizendo que você não dá certo, que você não funciona. E quando você mesmo diz para você que você não funciona, como é que você vai fazer as coisas funcionarem na sua vida? Ele creu que venceria algo mais forte do que ele. Ele venceu seus próprios paradigmas, pois ele venceu suas próprias fraquezas. Havia uma realidade que o limitava. Imagina aquele homem, Deus diz para ele assim: ó, você vai ter um filho. Ele olha para a sua realidade no espelho, 100 anos, quase 100 anos de idade. Está de brincadeira. Ele olha para a mulher dele. Ele fala: não dá certo. Como pode essa mulher? Ela já é idosa, como é que ela vai ter filhos? Quando Deus anunciou que Abraão teria um filho, a conversa foi mais ou menos assim. Uma passagem linda das Escrituras, que é o encontro de Abraão com Deus nos carvalhais de Mamre. Ele estava sentado embaixo desses pés de carvalho, esses carvalhais, e ele olha da sombra, ele vê a figura de 3 homens vindo lá longe. E quando ele olha, ele reconhece que é o Senhor. Eu acho magnífico como que ele reconheceu que era Deus que vinha. Deus tomou forma de homem e veio falar com Abraão. É uma coisa chamada teofania. Deus tomou uma forma de homem na história e veio sentar para papear com Abraão. Ele viu Deus de longe, já correu, chamou o empregado, isso, aquilo, e ele preparou comida, ele prepara um manjar para o Senhor, põe a mesa para o Senhor e fala: Senhor, senta. E os dois conversam, vão ser maravilhosos. Acho uma das experiências mais lindas que o homem já viveu na história. E ele conversa com Deus. E Deus diz para Abraão assim: daqui a um ano eu volto aqui. Já pensou que ele já nos visitou e diz: daqui a um ano eu volto. E tu vai ter um filho. Enquanto Deus falava com Abraão, a mulher de Abraão ficou lá na tenda. É a mulher daquela época lá que tinha costume de ouvir atrás da porta, tá? Ela ficou atrás da porta ouvindo a conversa. Você vai ter um filho. Ela deu risada. Eu na minha idade, você mãe. E ela deu risada lá dentro. E de lá de dentro da tenda, Deus conhecedor do riso dela, Deus aqui faz assim: por que está rindo, Sara? Ela: eu não estou rindo. É certo que ris. Há algo por acaso impossível para o Senhor teu Deus?
sabe, daqui a um ano eu vou voltar aqui, tu vai ter um filho, e o nome dele será Risadinha. Isaac significa sorriso. Ou seja, já que você riu, o nome dele é Risadinha. Você já pensou, irmão, se toda a nossa afronta, ou pecado, ou zombação de Deus, ele desse um nome para o nosso filho? Hã? Ia ser um tal de mentirosinho, sem vergonhinha, tudo correndo por aí. Isaac é o nome dele. Ele vai se chamar Sorriso. Porque você riu. E engraçado que quando Isaac nasceu e deram o nome de Isaac, ela não tomou aquilo como se fosse um castigo, o nome do menino, mas como uma bênção. Diz: o Senhor devolveu o sorriso para o meu rosto. Amém, irmãos? Creram que venceria algo mais forte do que ele. A realidade que era evidente da sua limitação. E venceu mais. Abraão vence o tempo. E aí você precisa aprender uma coisa sobre o tempo. Tempo é agente da morte. O tempo é morte. Quando Adão comete o pecado e desobedece a Deus, e a Bíblia diz que ele morrerá, ele começou a morrer naquele momento em diante, o tempo dele começou a ser contado. Aliás, tem um dito popular que diz que a gente morre quando a gente nasce, né? Você nasceu, já começa a morrer, seu tempo já está correndo. Você vai ficando velho e você percebe que o teu corpo vai morrendo. Você não tem cabelo, não tem mais vigor, não tem mais força, os olhos vão cansando. Eu acho interessante Salomão, quando ele descreve o processo da morte, né? Os olhos, as suas janelas vão se fechando, você não ouve mais direito, eu estou falando com você, você está... Você já não sente mais o gosto das coisas e tal, os dentes começam a cair. Eu estava rindo do meu pai lá, que está arrancando todos os dentes para colocar uma jaqueta. Tempo é morte. Abraão venceu a sentença do tempo. Ele creu que venceria algo que era mais forte do que ele, o tempo. Muita gente pode dizer: pastor, já passou o tempo para mim. Quem disse isso? Eu tenho uma palavra para você: não passou o tempo ainda do filho nascer. Não passou o tempo ainda de você dar certo. Não passou o tempo ainda de ter sucesso. Não passou o tempo ainda de ter significado na vida. Não passou o tempo ainda da restauração da tua casa. Não passou o tempo ainda do seu casamento. Recebe aí, irmão. Recebe aí, Madalena. Não passou o tempo. E Abraão entendeu e creu que venceria algo que era mais forte do que ele. 3. Ele creu na palavra de Deus, agindo como homem de fé. Mesmo assim, olha que lindo o versículo 20 do texto. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mesmo assim, como todas as opiniões contrárias e a realidade da vida dele. Mesmo com 100 anos, ele creu. Com 99 anos, ele creu naquela palavra. Ele se apegou naquela palavra. Ele viveu a partir daquilo. Expectativa. É um barato, né? Ele foi obediente à palavra de Deus, irmãos. E olha o que a Bíblia diz. Não duvidou, ó, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Deus falou para ele: ó, tu vai ser pai. Deus foi embora, ele com 100 anos de idade, a mulher dele com 90, ele olhou para ela e falou assim: bem, precisamos conversar. Nós vamos ter uma conversinha. Trouxe todo o vigor de volta, trouxe todo o desejo de volta, trouxe toda a expectativa de volta. Sabe por quê? Se você não é obediente à palavra, você não age, meu irmão. Você não sai de casa. Se você duvida, você não sai de casa. Abraão sequer se deitaria com a sua mulher nessa altura da vida dele se ele não acreditasse. Talvez nem isso importava mais. Acreditar devolve a você o vigor que ajuda a realizar. Amém? Se você acredita que vai dar certo, você trabalha, você abre um negócio, você investe a sua vida, você vai para a faculdade, você estuda.
fui pastor de uma igreja com uma mulher com mais de 40 anos, voltou para a faculdade, porque os filhos foram estudar. E ela foi para a faculdade, e aí a igreja já se admirava dos 2 filhos da faxineira estar na faculdade, porque a mulher fazia faxina. Sabe o que ela falou? Quer saber de uma coisa? Meus filhos estão mudando de vida, quem vai mudar de vida agora sou eu. Porque se Deus tem promessa para minha casa, a promessa é para minha casa e me inclui na promessa. Acabou de se formar assistente social. Toda a experiência de vida dessa mulher, de todo o seu serviço de humildade na vida, faz com que ela entenda cada homem e mulher que entra diante dela para ser atendido por ela. Ela conhece agora a realidade daquele que tem conhecimento e aquele que não tem. A realidade daquele que tem dinheiro e aquele que não tem. Aquele que tem filhos bem criados e estudados e aquele que não tem. Porque ela conhece a realidade das salas luxuosas com ar-condicionado e também conhece a realidade do esfregão. Essa mulher tem vida para cuidar de gente. Amém, irmãos? Creia na palavra e você vai agir. Eu não vou agir enquanto eu não acreditar. Creu na palavra agindo como um homem de fé. Ele creu agindo como um homem de fé. E quarta e última coisa que nós devemos aprender com Abraão nessa noite. Isso aqui é maravilhoso para mim. Ele creu que Deus era quem ele dizia ser. Simples assim. Ele creu que Deus era quem ele mesmo, Deus, dizia ser. Deus falou com ele. Ele acreditou que Deus era de fato o Todo-Poderoso. E olha aqui os versículos 21. Estando plenamente convencido de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Não estou acreditando em qualquer um. Não é um falastrão que vem me prometer. Não é um charlatão que fala comigo. É o Deus que está dizendo para mim hoje. Acredite, espera, viva dias de grandes expectativas. Amém? Amém. Viva isso. Ele acreditou que Deus era quem ele dizia ser. E você precisa estar plenamente convencido de quem Deus é. Tem gente que vê tanto tempo na igreja e não tem noção de quem Deus é. E porque ele não tem noção de quem Deus é, ele não tem temor. Porque ele não tem noção de quem Deus é, ele não serve. Porque ele não tem noção de quem Deus é, ele não vive em santidade. Porque ele não tem noção de quem Deus é, ele não tem esperança. Ele só se apega no rastro do que passou. Ele não consegue olhar para frente. O apóstolo Paulo viveu uma história que, quando você olha para o rastro da história de Paulo, ele fala de tanto sofrimento. Ele fala que na vida dele ele passou por naufrágios, traições, prisões, chicotadas, perigo de morte, sede, fome, deserto, tempestade. Ele fala um monte de coisa que vai contando a vida dele. Foi picado por cobra. Ele vai contando tudo que foi aquele rastro na vida dele. E sabe o que ele diz? Ele não olha para tudo aquilo e diz: ó vida, ó céus, ó azar. Isso não. Ele olha para aquele rastro e diz: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Amém, irmãos? Porque eu sei quem é Deus. Eu prossigo para o alvo, para receber o prêmio daquela soberana vocação em Cristo Jesus, dessa coisa maravilhosa que é a fé que eu tenho, porque estou bem certo que aquele que prometeu é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é. Você precisa estar plenamente convencido de quem é Deus. Creia, meu irmão, apesar de todas as opiniões contrárias. Creia. A palavra que eu tenho para você nessa noite é: creia. Creia que você vai vencer aquilo que é mais forte do que você. Creia. Creia na palavra de Deus e haja como um homem de fé. Haja como gente de fé. Creia que Deus é quem diz ser. E quando você viver essas coisas, isso aqui, o resultado é o mesmo resultado da vida de Abraão. Você verá suas expectativas se concretizarem diante dos seus olhos. Você vai ver isso. Se você está com o esboço na mão, vamos ver todos juntos a última frase que nós temos aí. Você verá suas expectativas se concretizarem diante dos seus olhos. E saia, vamos ler todos juntos?
Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu para a sua vida. Amém? Amém. Feche teus olhos. Eu sei que muita gente, mesmo caminhando na igreja, já perdeu a esperança. Mesmo no caminho, tem visto os seus sonhos sendo frustrados e tem desistido. Eu quero que você saiba que para Abraão não foi fácil. Esse caminho não foi fácil. Esse percurso não foi simples. Também houveram dias de dúvida, também houveram dias de trevas. Também houve dias que ele queria desistir de tudo, ele queria jogar a toalha. Mas ele não resistiu a essa tentação de desistir. Ele resolveu permanecer firme. E creu. Ele creu, apesar de todas as opiniões contrárias. Eu não sei o que disseram para você. Eu quero dizer para você nessa noite, não acredite nessas palavras, acredite em Deus. Creia nele. Creia, apesar de todas as opiniões contrárias. Eu não quero desprezar a opinião do outro sobre a tua vida, mas não importa se ele é um médico, não importa se ele é um especialista, não importa se ele é um doutor, não importa se ele é o teu parente, não importa se é alguém da tua casa ou de fora, não importa se é alguém com autoridade, não importa nem que seja um mau agouro, não importa se seja um feiticeiro que diga algo para você, não creia nisso, creia em Deus. Creia, apesar de todas as opiniões contrárias. Creia. Creia que você vai vencer algo que é mais forte que você. Essa é a bênção de Deus na nossa vida. Ele nos ajuda a vencer aquilo que é mais forte do que nós. Creia na palavra, meu irmão. Receba essa palavra e age. Saia daqui com isso em prática na tua vida. Isso você só vai fazer isso se você acreditar que Deus é realmente quem Ele diz que é. Você vai ver as expectativas da sua vida se concretizar diante dos seus olhos. Porque aquele que fez a boa promessa é fiel para cumprir. Amém? Pai, eu te apresento aqui os sonhos, a esperança dessa gente, as suas expectativas. Nós somos o povo que caminha na esperança da glória. Nós vivemos pela esperança. A esperança da vida eterna. A esperança de estar com o Senhor para sempre. A esperança de chegarmos à terra prometida. Ainda que possa parecer longe, ainda que os sofrimentos desse mundo nos façam perder de vista as promessas celestiais, ainda assim, Senhor, caminhamos na esperança. Mas também sabemos que, como foi na vida de Abraão, o Senhor responde a expectativas aqui na terra. Sonhos, projetos, sejam restaurados nessa noite, desengavetados nessa noite, trazido à tona agora do mais profundo do coração, que volte à memória, Senhor. Como diz o teu profeta Jeremias, vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Devolve sonhos, projetos, planos que são teus, para essa gente vencer, Senhor, para que eles creiam. A tua palavra foi anunciada neste lugar, Senhor Deus, para gerar fé nesses corações, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Cremos na tua palavra, que a nossa fé se materialize diante de nós, como foi a fé de Abraão, que não duvidou e creu e viveu a esperança. Mesmo contra toda esperança, em esperança creu e foi pai de nações. Realiza sonhos neste lugar, meu Pai. Restaura vidas neste lugar. Transforma realidades. E o testemunho dessa gente ecoa pelas nações, como ecoa o testemunho do crente Abraão, que não é vão que era chamado nosso pai da fé. Que no exemplo e na experiência desse homem possamos viver isso contigo nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha Ele, o Senhor, misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto em sinal de aprovação e Ele, o Senhor, te dê a paz. Que o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída, o teu deitar e o teu levantar. Que as obras das suas mãos sejam prósperas, meu amado, e os frutos dos seus lábios honrem ao Senhor em todo o tempo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousa em cada coração e em todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos em paz, Deus abençoe. Deixa eu dar um abraço para o seu irmão.